Hoje nós vamos falar sobre presença. Tanto que o tema dessa noite é desfrutando da presença de Deus. Amém, irmãos? Quem ama o Senhor? Quem ama o Senhor Jesus Cristo? Vamos desfrutar da presença de Deus. Essa é uma oportunidade que nós temos todos os dias de desfrutar da presença do Todo-Poderoso. Da presença do Deus que é vivo, do Deus que fala conosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de entrarmos, eu gostaria de passar a maneira como o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, sobre desfrutar da presença. Eu estava essa semana assistindo uma entrevista, um podcast. E ali, no decorrer da entrevista, aquele que estava entrevistando ali, o pastor que estava entrevistando, ele conversando ali com outro pastor, e de repente esse entrevistado começou a falar a respeito da presença, a respeito do momento de intimidade com Deus, momento em que nós entramos no nosso quarto, como diz Mateus 6,6, Jesus nos dá uma orientação: entra no seu quarto, fecha a porta, fale com o Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto recompensará. Jesus fala, fale com o Pai que está, ele está afirmando, está em secreto. E ali ele estava desenvolvendo toda aquela conversa, e de repente ele falou uma frase que me chamou a atenção, que o que nós fazemos no secreto é a resposta do que está no nosso coração. Aquilo que eu e você fazemos no secreto com Deus é a resposta de como está o nosso coração. Mas nós precisamos entender que Deus, ele se faz presente. Porque nós temos temor a pessoas, não é verdade? Quando você está num ambiente, tem uma pessoa, você dá uma configurada no teu vocabulário, você dá uma configurada na tua postura. Mas quando nós estamos diante do Senhor, será que nós temos todo esse cuidado, todo esse zelo? E aí o pastor usou um exemplo que me chamou muita atenção. Ele disse assim que um dia ele foi buscar a esposa dele no salão de cabeleireiro, e quando ela ligou para ele e falou, vem buscar, eu estou pronto, ele pegou o carro e saiu. Ligou o som ali, um louvor, e ele saiu. E chegando nesse salão, ele parou ali na frente, ela entrou, e ela entra no carro e cumprimenta o seu filho, que estava no banco de trás. E por um minuto ele olhou e disse, o que você está fazendo aí? E ele falou, pai, eu entrei aqui, que eu queria te dar um susto, mas eu fiquei com medo do senhor bater um carro. E aí eu fiquei quietinho. E diz que na hora que passou, aquele um segundo que passa várias informações, nossa, o que eu fiz? O que eu falei? Será que eu dei uma freada brusca? Fiz uma curva muito rápida? O que eu fiz nesse tempo que eu não vi que ele estava aqui atrás? Será que eu fiz aquela reunião em voz alta que a gente faz? E diz que na hora o Senhor ministrou no coração dele, falou, então, você temeu pela presença do teu filho, mas muitas vezes não teme pela minha presença, que é real. A presença do Senhor, irmãos, ela é real em todos os momentos. Então, quando Jesus fala assim, entra no teu quarto, ou seja, entra no teu lugar de descanso, entra no teu lugar de intimidade, mas o Senhor estará lá. E o Senhor falou com ele, olha, você tem que entender que eu me faço presente, seja no teu quarto, seja no carro, seja caminhando pela rua, seja você trabalhando, seja você estudando, aonde você está. E pensar que está sozinho, você não está.
Porque eu me faço presente. Eu me faço presente. Aquilo me chamou a atenção. Quantas vezes nós estamos dirigindo o carro e passa aquele motorista mais rápido e dá aquela fechada. O que será que nós falamos? Porque o Senhor Jesus está ali. Quando nós estamos num momento de ira, muitas vezes que a gente se tranca em algum lugar, porque a gente quer ficar sozinho. Mas o Senhor está lá. O que é que a gente fala? Como é que a gente se comporta? O que eu e você fazemos quando nós, humanamente, estamos sozinhos, sem ninguém vendo? Pois o Senhor está lá. Tem um pastor chamado John Piper, que ele diz que o pecado é o fruto da incredulidade. Ou seja, o fato de que a pessoa crê que a presença de Deus não está ali. Não está andando e caminhando com cada um de nós. E nós precisamos entender, irmãos, e separar a presença de Deus com a manifestação do Senhor. A presença de Deus é real. Então, muitas vezes nós conversamos com as pessoas e elas falam, nossa, mas eu fui e eu não senti nada. Eu não senti um arrepio, eu não senti meu coração queimar, eu não senti nada. E elas imaginam que não teve a presença. Não, sim, teve a presença, não teve a manifestação. Presença é uma coisa, a manifestação do Senhor é outra coisa. Então nós precisamos entender que o Senhor quer revelar algo para nós, e a revelação do Senhor é maravilhosa sobre as nossas vidas. A revelação de Deus, ela é maravilhosa. A revelação do Senhor em cima das Escrituras, que é a nossa base. A revelação de Deus, quando Ele quer se revelar a nós, ela é maravilhosa, irmãos. Quantos aqui concordam que se alguém perguntar para você, o que é uma igreja? O que é uma igreja? E eu e você vamos responder o quê? Igreja somos nós. Amém? Igreja somos nós. Quantos concordam comigo que a igreja não é um templo? Afinal de contas, Deus falou, né? Lá em Atos 17, 24, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, então você concorda comigo que nós somos a igreja, ok? Glória a Deus. Mas uma coisa é você pensar assim. Uma coisa é a forma como você aprendeu isso. Outra coisa é você ter uma revelação de Deus. E essa verdade está dentro de você. Essa verdade ser implantada dentro do seu coração. Quer ver outro exemplo? Todos concordam aqui que Deus é Pai? Todos concordam que Deus é Pai? E quantos concordam comigo que mesmo sabendo disso, tem muitos que não vivem como filhos? Tem muitos que mesmo sabendo disso, não vivem como filhos. Uau! Como assim? Você sabe que Deus é Pai, mas não vive como um filho. Por quê? Porque, na verdade, você entendeu, você descobriu, e através dessa informação que Deus é Pai e você é filho, mas foi através do que você entendeu, do que você descobriu. Mas Deus é Pai ou não é Pai? Mas você vive, muitas vezes não como um filho, você vive como um evangélico. Achando que Deus se converteu na igreja evangélica. Você vive como um evangélico que está mais preocupado com as pautas do meio evangélico do que com as pautas do reino de Deus. Eu e você muitas vezes vivemos como evangélicos, apesar de saber que somos filhos.
E filho precisa ter intimidade. E aonde está o segredo, então? Onde é que está o segredo do negócio? Fala para mim. O segredo está de dentro para fora, irmãos. Nós precisamos extrair tudo que está aqui dentro, aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. E entendermos de fato, e compreendermos, e termos a revelação de que nós somos filhos, e precisamos viver como tal. Precisamos nos comportar como tal. Porque um filho, quando sabe que é filho, a primeira coisa que ele aprende é que ele não vive por salário. A primeira coisa que ele aprende. Por quê? Porque eu, como filho, eu tenho uma herança. Eu aprendo que eu tenho uma herança, que eu tenho uma herança do Senhor. Ou seja, Ele é o meu Pai. E Ele está presente comigo. Eu não trabalho para o Senhor. Eu vivo com o meu Pai. É totalmente diferente, irmãos. Essa revelação precisa ser de dentro para fora. E aí eu e você não vamos mais viver como mendigos, como pedintes. Eu e você não vamos mais fazer 7 semanas de campanhas pedindo algo para Deus que é o seu Pai. Ele é seu Pai, Ele é o meu Pai. E Pai que é Pai, irmãos, Ele dá na hora certa, na hora que nós temos estrutura, a hora que nós amadurecemos, a hora que nós estamos preparados, no tempo exato, o Senhor dá para nós. Quando tivermos condições e estrutura de suportar tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para nós. O meu filho, ele não tem idade para dirigir o meu carro. Mas o meu carro, por herança, é dele. Sim ou não? Sim. Mas ele tem um direito legítimo, como herança. Mas ainda não é o tempo. Não é a hora. Ele ainda não atingiu a maturidade, ou a estrutura, ou a idade para receber aquilo que ele tem por direito. Então tem algumas coisas, irmãos, na nossa vida que ainda não experimentamos. Porque não temos maturidade, não temos estrutura, ou não é o tempo certo para recebermos aquilo que o Senhor tem. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus, irmãos. A presença do nosso Pai. E quando nós desfrutamos dela, recebemos revelações que só Ele pode entregar para nós. Revelações que só o Pai pode falar para o seu filho. Revelações que só eu e você, como filho, podemos entender através da voz do nosso Pai. E quem crê que Deus fala com todos aqui? Deus fala com todos aqui. Que caia por terra toda mentira. Toda mentira de você muitas vezes achar que, ele fala mais com o pastor, ele fala mais com o missionário, a oração da fulana lá é muito forte. Não, para, irmãos. O véu se rasgou. Nós temos acesso ao Pai. Eu e você temos o mesmo acesso. Eu e você temos o mesmo acesso para falar com o Senhor. Amém? Então nós desfrutamos, nós recebemos da revelação do Pai. E por receber essas revelações do Pai, transformamos as nossas vidas. A transformação na nossa vida. E transbordarão bênçãos sem medidas sobre você e a sua casa. Amém? A Bíblia, irmãos, ela está repleta da intenção de Deus em se relacionar conosco. A Bíblia fala muito sobre esse relacionamento do Senhor. Vocês conhecem e sabem o que é um deísta?
Existe o ateu. O ateu não acredita em Deus. O ateu não acredita que há um Criador. Enfim, ele não acredita. O deísta, ele acredita que sim, tem um Criador, né? Que tem algo superior. Enfim, ele acredita que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo isso porque ele vê a natureza, ele vê a gravidade, então ele entende que teve uma criação, mas que Deus criou, pegou, encerrou a obra, foi embora, ninguém mais tem contato. Isso é um deísta. E muitas vezes eu e você nos comportamos como tal. Achamos que para falar com Deus, Ele não vai nos escutar. Achamos que Ele não vai estar no nosso quarto fechado quando nós entrarmos para orar ao Senhor. Mas hoje eu vim falar de um Deus que Ele quer relacionamento. E esse entendimento deísta, ele é totalmente ao contrário do que as Escrituras nos ensinam. Se nós podemos colocar um tema principal na Bíblia, eu diria que é a presença manifesta de um Deus. A presença manifesta de um Pai. Ele quer estar junto conosco todos os dias. Ele quer participar da minha vida, Ele quer participar da sua vida. Ele quer entender que nos nossos desafios Ele está lá conosco. O dia que a gente está com medo, Ele está ali segurando nas nossas mãos. Isso é o que a Bíblia nos ensina, que Deus Ele quer participar com a gente, com o nosso crescimento. Ele quer nos ensinar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer dar a direção correta para o propósito que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus de relacionamento, da presença dEle. Mas o inimigo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele faz ao contrário. Ele tenta tirar isso de nós. A todo custo ele tenta tirar isso. Ele trabalha incansavelmente com a intenção de destruir essa verdade. Ele manipula. E a manipulação dele é fazer com que nós venhamos nos sentir, sabe o quê? Muitas vezes sozinhos. Muitas vezes desamparados, distantes. A manipulação dele muitas vezes faz com que nós venhamos nos sentir abandonados, rejeitados, humilhados, desprotegidos. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele trabalha incansavelmente, bombardeando a nossa mente, para que nós venhamos entender que a presença de Deus não existe. Mas quando ele não consegue lançar isso sobre a nossa mente, ele trabalha de forma diferente, mas ele é incansável. E aí ele vai tentar trabalhar na nossa mente, realmente, Deus é presente, mas, é normal. A presença dele é indiferente. Deus tem mais o que fazer. Não é? Não é nada demais. E ele vai a todo custo, trabalhando, bombardeando a nossa mente através das redes sociais, através da televisão, através desse mundo. Mas isso, irmãos, não é verdade. A verdade é que Deus ele está conosco todos os dias. Se você ler o Salmo 139, você vai ver, Deus está conosco todos os dias. Então nós vamos trabalhar alguns pontos e quebrar, em nome de Jesus, algumas rotinas que muitas vezes nós colocamos no automático. E desfrutar mais da presença de Deus todos os dias. Amém? E hoje nós vamos falar de dois homens que tiveram a mesma oportunidade, mas tiveram reações diferentes. Nós vamos falar de Abinadab
E nós vamos falar de Obed-edom. Eles tiveram a mesma oportunidade, mas a reação foi diferente. Então abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7. Amém? Todos acharam? Tá rápido, hein, Moisés? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Então os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Fala comigo, 20 anos. Amém, até aqui. Então nós entendemos que Abinadab ficou com a arca durante 20 anos. Agora vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, ou Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre o qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzai e Aô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Ato do quê? Irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Até aqui, irmãos.
Irmãos, deixa eu só trazer um pouco do contexto do que está acontecendo aqui para a gente poder entrar então na ministração da palavra. Os filisteus haviam levado a arca da aliança, a arca do Senhor. Em um determinado momento, eles estavam em guerra com os filisteus, e ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, dois homens que eram para ser ali os sacerdotes, que eram para cuidar e zelar da arca da casa do Senhor, mas eram trapaceiros, mentirosos, e eles desobedeceram e levaram de qualquer forma a arca durante uma guerra. E nessa guerra, além dos filisteus ganharem de Israel, Ofni e Finéias foram mortos. Ali houve mais ou menos 30 mil homens mortos de Israel. E os filisteus levaram a arca. Eles pegaram a arca como despojo de guerra. Para vocês terem uma ideia, a arca ela tem a representatividade do quê? Da presença de Deus. O pai deles, Eli, quando ficou sabendo da morte dos filhos, tudo bem. Mas quando ele soube que os filisteus haviam levado a arca, ele caiu da cadeira e morreu. Só para você ter uma ideia. E essa arca foi levada pelos filisteus, e naquele tempo eles levavam esses despojos de guerra, principalmente algo ligados a deuses, né? Ou a Deus. E eles guardavam isso, colocavam como se fosse um museu lá para mostrar assim, olha, nós vencemos aquele povo. O Deus deles não aguentou o nosso. E eles levaram a Arca da Aliança e colocaram a Arca da Aliança do lado de uma imagem de Dagon, que era o Deus deles, um dos deuses, né? Só que aconteceu algo estranho. Porque no outro dia, a estátua de Dagon amanheceu no chão, com o rosto em terra, perante a arca. E aí eles falaram, ué, mas quem que derrubou esse negócio aqui? Vamos lá, juntaram a estátua, colocaram ela de pé de novo. E no outro dia, de novo. Só que dessa vez a cabeça, as mãos quebradas. E aí começou uma onda de tumor aparecer no povo filisteu. O Senhor enviou vários ratos. Enfim, começou uma catástrofe. E os filisteus falaram o quê? É essa arca. Ó, vamos devolver essa arca. Isso aqui não está sendo bom para nós, não. Esse Deus aí é muito poderoso. E eles devolveram a arca. Eles mandaram a arca para um povoado, e esse povoado acabou levando essa arca para a casa de Abinadab. E como nós lemos aqui, a arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Irmãos, eu quero trazer essa noite algumas lições, e eu vou ser bem rápido. Primeiro, qual é, de fato, a representatividade da arca? A arca da aliança, ela representa a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, ela simboliza uma aliança de Deus com o seu povo, a presença dele. A presença do Senhor. A arca, ela foi feita segundo as medidas do próprio Deus. Ele deu todas as medidas, ele falou dos materiais que era para ser usado, do jeito que ele queria. A maneira como ela seria carregada. Quem poderia levar e para onde levar. Tinha todos os cuidados da presença de Deus. E a arca, ela levava 3 itens. Ela levava as tábuas de pedra, onde estava a lei do Senhor, e isso representa a lei estabelecida por Deus, a ordem, a decência, para que todos pudessem conviver com a presença de Deus. Dentro da arca havia também o cajado, ou a vara de Arão. E ali representa o quê? Representa a autoridade espiritual. Representa que ali foi levantado um sacerdote, segundo a vontade do Senhor. E havia também um pote de maná. Um pote de ouro,
colheram o maná, colocaram dentro desse pote e colocaram ele dentro da arca. E isso daqui representa o quê? A provisão de Deus. A provisão do Senhor de todos os dias. Apesar das dificuldades, apesar do povo estar num deserto, isso representa é a representatividade da provisão do nosso Deus, que não importa o lugar, não importa quando, não importa como, Ele é o sustento, Ele é a provisão. Então a arca da aliança, ou a arca de Deus, ela é a representatividade da presença de Deus. E aí quando nós olhamos para o texto, o primeiro texto que nós lemos, a arca estava na casa de Abinadab. A arca estava ali há 20 anos, estagnada, parada. A arca estava ali e ela ficou parada durante esse tempo na casa deste homem. E a Bíblia não relata nada de que a casa dele teve transformação, de que a casa dele foi abençoada. A Bíblia não relata nada disso. Ou seja, a presença de Deus estava ali, mas não havia a reverência devida ao Senhor. Não havia a reverência, não havia o zelo, não havia a intimidade. Era uma presença ignorada. Era uma presença de, é tudo normal. O que está ali, é a arca de Deus. E é isso. Nós olhamos, irmãos, e vemos que a presença de Deus, ela pode estar próxima de nós. E ela está próxima de nós, ela está na nossa casa, ela está na nossa igreja. Ela está na palavra, ela está na vida do irmão que está do teu lado. A presença de Deus, ela está ali, mas se não houver fome, se não houver reverência, se não houver nenhum mover nosso, não haverá fruto. Abinadab, ele se acomodou, e assim eu vejo na vida de muitos que se acomodam diante do Senhor. Vão tratando a presença de Deus como se fosse normal. Vão tratando da presença de Deus como se fosse algo, tanto faz. Se hoje você está aqui no culto, eu sei, eu tenho a certeza do que eu vou falar. O Espírito Santo de Deus ministrou no teu coração e no meu coração. E você venceu uma batalha espiritual para estar aqui, porque quantos não estão aqui? A não ser que tenha compromisso. Mas quantos o inimigo fez com que essas pessoas não viessem hoje no culto arrumando desculpas para tudo que é lado? Porque um fato é verdade, ou você apresenta resultado ou você apresenta desculpa. Não tem outro caminho. Por quê? Porque estão tratando a presença de Deus como, é normal. Se der eu vou, se não der, não vou. Irmãos, nós carregamos a presença. Eu e você, nós somos a presença. Nós viemos aqui à igreja, ao culto, por quê? Porque nós estamos aqui junto, adorando ao Senhor. Cultuando ao Senhor. Nós vamos para a terça-feira de oração. Por quê? Porque existe a presença, a manifestação do Senhor. Nós vamos para o GPS, não para um encontro nos lares. É porque ali está sendo ministrada a palavra do Senhor. Então, o GPS não é um simples encontro, não é algo normal. Toda semana tem, então se eu for ou não for. Não, irmãos, nós precisamos entender que a arca ficou durante 20 anos e esse povo não se mexeu. Nós temos a liberdade e a possibilidade de desfrutar da presença de Deus todos os dias e fazermos a diferença. Eu até ousaria fazer uma pergunta. Será que eu e você muitas vezes temos nos acostumado com a presença de Deus, com a presença do soberano, a presença daquele que criou todas as coisas, a presença daquele que nos amou primeiro, a presença daquele que derramou da sua graça
A presença daquele que enviou o seu filho aqui à terra para que pagasse um preço de cruz. Abinadab, ele simplesmente, está até incomodando aí. Se tirasse daí, eu poderia até dar uma limpada. Irmãos, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é real. E não podemos deixar de dar a reverência, o zelo e a intimidade. O que é que eu e você temos feito diante dessa presença de Deus? Será que nós temos desfrutado? Será que nós temos dado o devido valor? Porque eu quero trazer mais um ponto aqui. Cuidado, perigo. Cuidado, perigo com a irreverência. Uzá e a arca. Ele não teve o zelo pela arca. Ele estendeu a mão na arca de Deus e segurou. Porque aqueles 2 bois acabaram tropeçando. E muitos perguntam, nossa, mas ele fez um gesto bonito de tentar segurar a arca. Irmãos, com Deus não tem um meio termo. Ou você faz o que tem que fazer, ou você não faz. A arca da aliança já estava há tantos anos longe daquele povo. Davi estava trazendo de volta a arca da aliança. Davi estava de novo trazendo a presença de Deus. E quando você traz a presença de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E tinha todo um zelo, tinha todo um cuidado. Provavelmente, os 2 irmãos, Uzá e Aô, eles cresceram vendo o quê? A arca dentro da sua casa. Porque Abinadab era pai deles. Eles cresceram vendo aquilo lá, mas não foram ensinados. Ou não tiveram o capricho de entender o que significava aquela arca. E a arca não era para ser carregada por carros de boi, não. Se você ler Êxodo 25, você vai ver que ela tinha alças, aonde passava as varas, e aonde o povo, os levitas, teriam que carregá-las. Ou seja, todo um zelo, todo um cuidado, porque Deus não anda do jeito que a gente quer. Deus anda do jeito dele. Nós temos que honrar os princípios de Deus. Nós temos que honrar os princípios de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar à nossa realidade, ao nosso mundo, mas é nós que temos que seguir os seus princípios. Tem muitas pessoas que acabam ferindo a igreja, dizendo assim, olha, eu acho que a igreja tinha que ser isso, eu acho nada, irmãos. Existe um princípio estabelecido sobre a igreja do Senhor. E ponto. Eu vi esses tempos atrás aí, um canal que eu vejo lá, andando por Israel, e a menina que estava ali mostrando Israel, ela foi entrar num templo de muçulmano. E antes de entrar nesse templo, ali ela precisou tampar todo o seu corpo, tampar sua cabeça. Existe uma ordem, irmãos. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos entender que existe a direção do Senhor, os princípios do Senhor. Uzá, ele fez de qualquer jeito, ele já estava fazendo do jeito errado. E muitas vezes, as pessoas elas querem se aproximar de Deus de qualquer forma. Irmãos, nós temos um Deus que é de bondade e de graça. E não vamos confundir uma coisa com outra. A religião muitas vezes fala assim, olha, você precisa se consertar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, depois você vem para a igreja. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim, vem do jeito que você está. Vem do jeitinho que você está.
E na caminhada comigo, eu vou endireitando. Eu vou te limpando. Irmãos, Deus está nos limpando até hoje. Deus está nos moldando até hoje. Até hoje nós somos falhos. Até hoje nós temos falhas. Até hoje nós fazemos coisas que entristecem o Senhor. Mas essa é a graça. Mas não é por isso que nós podemos também fazer de qualquer jeito. Não é por isso que nós temos que tratar o Senhor de qualquer forma. Nós precisamos ter o cuidado de tratar Ele com honra. Tratar as coisas de Deus com reverência. Tratar as coisas de Deus como ela merece. Não é estabelecer a nossa cultura, mas é entender que há um princípio. Amém? E a arca estava a caminho e de repente aconteceu o que aconteceu. Davi, ele fica com medo. E a arca é levada para a casa de Obed-edom. De um homem simples. Uma casa que estava ali próximo. E em 3 meses houve uma transformação. Em 3 meses houve uma transformação que em 20 anos não ouvimos falar na casa de Abinadab. Obed-edom não apenas recebeu a arca com temor e com reverência, mas ele amava a presença de Deus. E ele aproveitou a oportunidade. Irmãos, a oportunidade é todos os dias. Há todos os dias a oportunidade de nós desfrutarmos da presença de Deus. Obed-edom, ele recebe com reverência. Ele amava a presença de Deus. E por 3 meses, a sua casa inteira foi impactada pela presença de Deus, irmãos. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. E aqui nos ensina que não precisa de muito tempo para nós vermos as mudanças. Não precisa de muito tempo para o Senhor fazer as coisas, mas o que o Senhor precisa é de um coração quebrantado. O que o Senhor precisa é de um coração simples, um coração que ama a presença de Deus, que busca a presença de Deus, que busca a intimidade com o Senhor. Ele valorizou a presença do Senhor. Ele valorizou cada minuto. E ele valorizou com sinceridade. E isso transformou a sua casa, a sua família, mudou a sua história. Vamos desfrutar da presença de Deus e deixar que Deus venha trabalhar cada dia mais em nosso coração. Vamos receber o Senhor. Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Vamos desfrutar dessa intimidade que o Senhor nos abre para que eu e você venhamos ter todos os dias. Abinadab ficou 20 anos levando de qualquer jeito. É tudo normal, tanto faz. Se der eu faço, se não der eu não faço. Se der eu vou, se não der eu não vou. Mas Obed-edom, ele falou, o quê? A presença de Deus está aqui? Eu vou agarrar essa presença de Deus, porque a presença de Deus é que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha casa, vai mudar a minha família. Irmãos, é a presença de Deus que faz isso. Toda honra e toda glória seja dele. Não tome a honra e a glória que é do Senhor, porque só o Senhor pode tocar aonde nós não tocamos. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence. Obed-edom, ele teve a oportunidade, ele entendeu a oportunidade, ele agarrou a oportunidade, e essa oportunidade trouxe bênção sobre a vida dele, trouxe mudanças, e impactou toda a sua família, porque ele colocou Deus no lugar dele, como prioridade. Oh, Ramaná, Sorecanta, Labachu. Como é que eu e você temos andado? Oh, Espírito Santo.
Como é que eu e você temos andado diante da presença do Deus? Nós temos agarrado essa oportunidade. Porque eu entendo que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Ali está a nossa bênção. A bênção não está no objeto, na arca, mas a bênção está na presença de Deus. Na presença do Todo-Poderoso. E a presença de Deus, ela precisa ser honrada. Nós precisamos honrar com amor e com fidelidade ao Senhor. E aproveitarmos todos os momentos e deixar de olhar para aquilo que nos afasta da presença, mas olhar para o Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus que não olha para o exterior, Ele olha para o coração. Ele anda à procura de um coração quebrantado, um coração que o teme. Obed-edom era um homem simples. Era um homem simples, irmãos. Você não precisa ter teologia, ser mestrado, doutorado. Tem muita gente que vomita um monte de coisa, irmãos, mas não tem o principal, que é a presença de Deus. É a presença do Senhor. Pessoas simples que malemar sabe falar, malemar sabe ler. Como o Cris falou aqui, mas a pessoa ela carrega a presença, e quando ela carrega a presença, ela carrega a revelação de Deus. E é isso que faz a diferença. Ele era um homem simples, mas a postura espiritual moveu o céu. A postura dele moveu o coração do Senhor. Por isso que o Senhor procura corações sinceros, adoradores. Como o Senhor Jesus disse, adorar em espírito e verdade. Mais do que estar no templo, mas habitar no templo, ser o templo do Espírito Santo. Colocar o seu coração à disposição do Senhor e adorá-lo, irmãos. Ah, Espírito Santo, eu quero muito a Tua presença. Eu quero desfrutar cada dia da Tua presença. Senhor, eu estou saindo de casa, eu estou falando com o Senhor. Eu estou voltando para casa, eu estou falando com o Senhor. Tudo isso é lícito. Tudo isso é bom. Estou lavando a louça, eu estou falando com o Senhor. Estou no meu trabalho, estou falando com o Senhor. Tudo isso é bom. Faz parte. Mas o Senhor também quer aquele momento que é só Ele. Aquele momento que você entra no seu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, quando Deus habita, e Ele habita em nós, a sua presença, ela muda tudo. Eu não sei o que Obed-edom estava passando, mas eu sei que a arca da aliança, a presença de Deus mudou toda aquela casa. Tudo prosperou. Tudo prosperou. Porque a presença de Deus, irmãos, ela traz paz. Ela traz cura, ela traz prosperidade. Ela traz direção, ela traz ordem. Em 3 meses, a casa de Obed-edom, ela foi transformada, ela foi impactada, porque eles amavam a presença de Deus. A presença de Deus acima de qualquer coisa. Não é um Deus que está lá longe e que às vezes Ele pode me escutar. Não, é um Deus presente todos os dias. Aonde eu abro o meu coração, aonde eu choro, aonde eu dou risada, aonde eu faço perguntas, aonde eu fico em silêncio para escutar a voz dele. Irmão, se nós queremos desfrutar dessa presença, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos ser impactados, nós precisamos ter um altar do Senhor na nossa casa.
Eu e você precisamos ter intimidade com o Todo-Poderoso. Eu e você precisamos desfrutar de um tempo e valorizar essa oportunidade que nós temos todos os dias. Porque a pergunta que fica é: você quer a bênção ou o abençoador? Você quer a bênção ou o abençoador? É um ou outro. Mas a presença de Deus, irmãos, a presença de Deus, ela vai fazer a diferença. A presença de Deus vai trazer não só os benefícios, não só as bênçãos do Senhor, mas a paz que excede todo entendimento. E principalmente aquele momento de intimidade que eu e você vamos chegar diante do nosso Pai e falar assim: Pai, eu te amo. A diferença entre Abinadab e Obed-edom não era simplesmente um objeto, não era simplesmente a arca, mas sim um coração sedente, um coração quebrantado, um coração que amava a presença e não tratava aquilo como se fosse algo normal. A presença de Deus, ela muda tudo, irmãos. Creia que a presença de Deus, ela muda tudo. Mas antes de mudar, nós precisamos dar o devido valor. Ela precisa ser valorizada verdadeiramente. O Senhor não é um amigo, não é um colega, não é um conhecido, não. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. E é por isso que Ele nos convida a desfrutar dessa presença de Pai, e experimentar andar com Ele todos os dias, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua direção. Irmãos, a intimidade vem quando nós desfrutamos de fato da presença de Deus. E isso não é só aos domingos. Isso só não é uma vez, duas vezes na semana, não. É todos os dias. Todos os dias, porque a presença de Deus, ela é real. A presença de Deus, ela é uma verdade absoluta. A presença de Deus, ela é constante. Então tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo de qualidade, um tempo a sós com o Senhor. Busque essa intimidade, entrar no seu quarto, feche a porta e fala: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero deitar nesse chão aqui e eu quero receber o teu abraço. Porque Ele está lá. Ele está aqui. Medite na palavra do Senhor. Esses tempos atrás, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que tinha dificuldade para ler a Bíblia. E ela encasquetou e falou assim: eu vou ler o livro de Romanos. Falei: amém, irmã. Lê. E esses tempos atrás ela me mandou, eu esqueci dessa conversa, esses tempos atrás ela mandou: nossa, você sabe que abriu minha mente de um jeito, quando eu decidi que eu ia ler um livro de Romanos. É isso que o Senhor está esperando, que a gente dê o primeiro passo. Porque Ele está presente, Ele traz a revelação para nós. Adore ao Senhor. Coloque canções, louvores de adoração. Irmãos, é uma coisa ou outra. Ou muitos vão ser igual a Abinadab. Vão passar anos com a presença de Deus, com a arca da aliança ali. E a pessoa muitas vezes normalizando, cochilando,
dormindo na presença, acordando na presença, almoçando na presença, mas é normal. Ou vão ter muitos de nós que vamos ser como Obed-Edom, que falou o quê? A presença está aqui, mas não me escapa. Senhor, senta comigo aqui. Nós vamos almoçar junto, nós vamos tomar café junto, nós vamos ir lá dormir junto, nós vamos acordar junto, nós vamos no mercado junto. Aonde eu estiver, a presença de Deus está vindo. E você e a sua casa pode ser transformada, impactada pela presença de Deus. A decisão, ela é minha e é sua. A decisão é nossa. Davi, ele teve que buscar a arca. Ele decidiu buscar a arca. Muitas vezes na nossa vida, o momento que nós estamos passando, pode ser que nós perdemos a arca. Mas se você decidir buscar, o Senhor vai se manifestar na sua vida. Mas a decisão, ela é minha e é sua. Agora, para finalizar, quando Davi volta para buscar a arca, ele fica sabendo que Obed-Edom está sendo próspero. E ele vai lá buscar a arca, ele fica contente com Obed-Edom e ele vai lá buscar a arca. E agora ele vai buscar do jeito certo. E ele vem todo feliz, trazendo a arca do Senhor, trazendo a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que ele vem dançando, ele vem pulando, ele vem todo contente, irmão. Todo feliz da vida, porque ele está trazendo a presença do Senhor de novo. O coração dele está queimando, porque a presença de Deus está ali. Mas olha o que diz no versículo 20. Diz assim, não precisa abrir não. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi respondeu a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos próprios olhos. Ele foi buscar a presença. E ele volta contente, ele volta dançando, ele volta fazendo uma festa. Mical estava olhando lá do alto da janela. E ela chega repreendendo Davi. Olha, Davi, que papelão que você fez. O rei de Israel, dançando com os servos, com as escravas. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando nós vamos buscar a arca, buscar a presença, e nós voltamos alegres porque nós temos a presença de Deus, vai ter alguns que vão apontar o dedo para você. Vai ter alguns que vão olhar de cima e falar assim: ah, que papelão. Nossa, você está indo para a igreja agora? Ah, vai falar que virou crente. Ah, você está indo agora nos domingos no culto, na oração? Mas nós temos que ser como Davi. Sim, porque perante ao Senhor eu me rebaixarei, eu me humilharei, porque eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero desfrutar da presença do Todo-Poderoso, eu quero estar com Ele todos os dias, e estar com Ele todos os dias é a maior vitória que eu tenho. Não é urso, não é leão, não é um gigante, mas é a presença do Senhor que faz a diferença. Ou seja, não é o que você já conquistou, não é o teu status, não é a tua posição, não é o teu salário, mas é a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Labachore canta lamanás. Orabanásore canta lamachou. É a presença de Deus, irmãos. A presença do Todo-Poderoso.
Xalamaná, sorecanta, lamachou, meu Deus. Ah, Jesus, um Deus que ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nós não merecemos nem ser chamado muitas vezes de filho, um Deus que suporta a nossa chatice, um Deus que suporta nós que somos egoístas. Esse Deus cuida tanto de nós, Ele ama tanto nós, Ele quer tanto estar conosco, irmãos. Canta, lava, chora, abadás. Rabadás, canta, lamassou. Muitas vezes nós olhamos para nós e olhamos assim, meu Deus, eu não mereço tanto amor e tanto cuidado. Mas o Senhor está dizendo aqui para pessoas, olha, eu não quero saber o que você fez, o que você faz, eu quero que você desfrute da minha presença, porque eu te amo. Porque eu morri naquela cruz, é por você. E quando você começa a desfrutar dessa presença, a tua vida é mudada, irmãos. Nós vimos essa semana o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E eu não vou entrar no mérito. O que eram essas pessoas, mas eram pessoas. E Jesus morreu por eles. E se eles tivessem desfrutado da presença de Deus, eles não estariam fazendo o que eles fizeram. Labachore canta labanás. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão perdidas. Porque deixam de desfrutar da presença. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo, aos prantos, chorando. Por quê? Porque acabou traindo a esposa. E agora todo arrependido, aquele choro de alma, aquele choro verdadeiro. Irmãos, a presença de Deus teria inibido essa situação. É por isso que quando nós falamos que a presença de Deus muda a nossa vida, muda a nossa vida. Porque a nossa carne é ruim, é pecaminosa. Ela tende para o mal. Mas o Senhor em nós. Arabadá, sorecanta, lamachou. Ah, meu Deus. A sua presença. Apenas a presença do Todo-Poderoso. Ela muda a história, vidas. Lares, famílias. Ela muda situações irreversíveis. A presença de Deus traz da morte para a vida. A presença de Deus, ela traz do caos para a alegria. E a escolha, ela está nas nossas mãos. Quem eu e você queremos ser? Abinadab? Ou nós queremos ser Obed-edom? A decisão ela é minha e sua. Quero chamar o grupo de louvor aqui essa noite. Aqui à frente. Abachore canta lamassou. Orianda lamassure canta labash. O Senhor está dizendo assim, ei, eu amo tanto vocês. Eu quero estar todos os dias, fazer parte da tua história. O Senhor está dizendo assim, desfrute da minha presença, porque eu quero desfrutar da sua presença. Eu não quero saber o que você tem feito, o que você está fazendo, mas desfrute da minha presença. Eu quero te ensinar tantas coisas. Eu quero te revelar tantas novidades. Tantas coisas ocultas, secretas, que só eu, como Deus, posso revelar.
Que a minha presença não seja nesse mundo algo normal. Que a minha presença não seja nesse mundo algo que é irrelevante. Não, mas que a minha presença ela possa ser. Que a minha presença ela possa ser um marco. Que a minha presença venha mudar a tua vida, a tua casa, aqueles que estão ao seu redor. Que a minha presença, através da sua vida, onde você colocar os pés, que a presença de Deus entre nesses lugares, que as pessoas sejam tocadas, que as pessoas sejam ministradas, que as pessoas sejam curadas. Não deixe o inimigo falar que você não vale nada, que você não merece. Não permita o inimigo paralisar e tirar essa verdade absoluta de que Deus te ama. E Ele só quer Ele só quer que você desfrute da presença dEle. Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse, irmãos? Que quer se relacionar com a sua criatura. Que Deus é esse que ama essa... Os anjos do Senhor estão passeando sobre a igreja. Deixa o Senhor tocar. Vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção e adorar ao Senhor. Aleluia.